Bom, nós vamos dar início aqui à nossa aula sobre e-mails, certo? Lá na página 25 do livro de vocês, 23, desculpa, do livro de vocês, nós vamos falar sobre e-mail. E-mail é correio eletrônico, né? Comunicação escrita no mundo digital. Diferente da carta, né? O e-mail é uma tecnologia que abrange aí agora, contextualiza o mundo digital, né? Antigamente as pessoas escreviam cartas para se comunicar, né? Depois veio a carta escrita, depois veio a máquina de escrever, que já foi uma tecnologia, um grande avanço, as pessoas não precisavam escrever manualmente, né? Já usavam uma máquina, mas existia e existe uma grande diferença, né? Bom, então, na página 26, 24, desculpa, vocês vão ter 4 imagens aí de pessoas, né, trabalhando aí com comunicação, né? A menina primeira, número 1 aí, tá com papel na mão, a 2 escrevendo no quadro e as 2 últimas aí no mundo digital, tecnológico. Bom, o que a gente pode falar a respeito dessas imagens aí? Que as 4, né, a semelhança é que as 4 estão fazendo uma comunicação, né, estão no meio aí de comunicação. Porém, né, é visível a diferença entre aqui as 2 estão fazendo uma comunicação tradicional, né, e as 2 aqui o mundo tecnológico. E quem está aí se comunicando à distância são as 3 aqui, tanto a 1, né, quanto a 3 e a 4. A 2, ela está se comunicando com alguém que está numa sala ou provavelmente perto dela, porque a distância não dá. Na página 25, você vai ter um texto aí de um e-mail, né? Está dizendo e-mail. E esse texto vai falar sobre essa menina aqui, sobre a Bia, né? E aí, ela vai falar, não o texto dela em si, né? Vai falar sobre a Bia aí, a respeito do que é o e-mail, né? O meio que utilizamos hoje, certo? Aí vai te perguntar se você tem e-mail, se você conhece alguém que tenha, se você sabe o que é. Bom, a diferença, o e-mail é um correio eletrônico, onde você vai, pelo meio tecnológico, se comunicar com alguém, certo? Bom, na página 26, aí sim, aqui na página 26, você vai ter, né, bem aí um texto realmente sobre a comunicação da Bia com alguém através de um e-mail. Notem que aqui no início do e-mail dela, nós vamos ter aí um destinatário, que é para quem ela está enviando, e o assunto que ela está falando, tratando nesse texto. O assunto é como se fosse o título do texto dela, do e-mail dela. Por quê? Nesse texto aqui, nesse assunto, ela vai fazer um título, um resumo do que ela vai estar falando aí dentro do texto dela, certo? Bom, em suma, você sabe que você tem que ler aí para você responder as atividades, certo? É um texto, é um e-mail, uma linguagem bem informal. Anotem que é uma menina que está escrevendo e para o pai dela, quando ela diz papi, a gente sabe que ela está falando do pai dela. E aí é um texto informal, diferente dos textos que a gente chama de formal, né? Aquele que a gente escreve para alguém que a gente não conhece ou que tem um status, alguma coisa assim. Bom, na atividade da página 27, você tem aí, a primeira pergunta diz, qual é o assunto do e-mail que Bia enviou ao pai? Bom, então você volta lá na redação, no assunto. O assunto você vai ter aqui, né? Notícias de Angola. Bom, mas dentro aqui, você lendo o texto, qual é o assunto que ela fala aí? Né? Ela fala de Angola, mas o que ela fala de Angola? Certo? Aí você tem 2 orais que você pode responder. Notícias dadas do e-mail, conversa com os colegas ou em casa. Você acha que a Bia decidiu visitar o interior de Angola por quê? Né? O que ela encontrou? Que elementos do texto explicam essa decisão? Elementos que explicam a decisão dela ter querido ir lá para Angola, aí você vai ver aí de acordo com a explicação dela. Na 4, qual é o endereço de e-mail do pai de Bia? Aí você volta lá, que é o destinatário. Onde aparece essa informação? Lá no início do e-mail.
Na 5, qual é a saudação inicial? O que ela fala lá no início? Sozinha, uma palavrinha. Como é que ela trata o pai dela? Despedida, como é que ela se despede no e-mail? E como é que ela assina? Qual é o nome que ela coloca lá? Na 6ª, você vai colocar aqui, ó. Releia o final do e-mail enviado por Bia. Um beijo para a Ruth e aquele beliscão para o Daniel. Na sua opinião, por que ela não escreveu 2 e-mails? Um para o pai e outro para Daniel, já que ela cita ele aí. Bom, gente, várias possibilidades. Uma delas que ele pode ser pequeno, não saber ler. Outra que ele pode não ter e-mail. Outra, a internet dela pode ser restrita. Alguma coisa nesse sentido e tá aí. Bom, aqui você vai ter uma pequena explicação sobre e-mail, tá? Aí, ó, o que tem que ter no e-mail, né? O destinatário, o assunto, ou seja, o título do teu e-mail. Quando é um e-mail pessoal, aí, saudação inicial, a mensagem, o texto, né? O corpo do texto e a despedida. Tchau, fiquem com Deus. E a assinatura, se fosse eu, Fábia, por exemplo. Na página seguinte, nós vamos começar a falar dos hiatos. Bom, gente, eu sempre digo que os hiatos são as vogais metidas no meio da história, tá? Elas são aquelas vogais irritadas. Elas não gostam, na hora da separação de sílabas, de ficarem juntas. Elas vão ser aquelas vogais que, quando você separa a sílaba, que vai ficar sozinha. Por exemplo, eu tenho aí a palavra Heloísa. Como é que eu separo a palavra Heloísa? E, né, H-E, tracinho, lo, tracinho, I, tracinho, za, ou sa, né, S-A. Então, viram como o I fica sozinho aí? Ele é um adolescente rebelde, espero que vocês não sejam rebeldes também, tá? Ele gosta de ficar sozinho na dele, tá? E nós vamos descobrir que vai ter algumas regras, certo? Ó, ele fica sozinho ou com uma consoante, né? Normalmente aí a consoante que vai acompanhando ele, formando sílaba. Depois, no caso, como aí à direita dele, nunca à esquerda, tá? Ele sempre, a consoante vai estar à direita dele. Normalmente no final, ou formando sílaba, is, us, né, os, dependendo aí da situação. Aqui na 2, ela vai dizendo assim, ó, em todas as palavras da atividade 1, há um hiato das vogais U ou I. Em algumas palavras essas vogais são acentuadas, outras não. Então, você vai escrever na A quais dessas palavras aqui o hiato é acentuado e quais delas o hiato não é acentuado. E você vai escrever bem aqui, certo? Só isso. E bem aqui vem um comando, vem um resumozinho. Quando duas vogais estão juntas em uma palavra, mas aparecem em sílabas separadas, acontece um encontro vocálico chamado hiato, certo? Como eu falei, ele vai ser o rebelde da história, ok? Também está lá no plural o texto sobre redação, tá? Para você produzir a sua redação. Agora nós fizemos uma crônica, você está fazendo, que era para me mandar hoje, e nós vamos ter aí uma redação agora com o comando de questão dissertação. A dissertação é você escrever sobre o assunto, tá? Sem envolver a tua opinião pessoal. Você vai escrever sobre um assunto, você não vai emitir a sua opinião. Ele sempre é na terceira pessoa, a tua dissertação, ok? Você vai escrever a respeito aí do Covid-16, Covid-16 é ótimo, Covid-19, e falando a respeito do que é, como ele começou, onde ele se originou, quais foram as descobertas que já fizeram até agora, certo? Como ele está no mundo, o que está acontecendo, pode falar dos sintomas, como se precaver, tá certo? Então aí você tem uma gleba de informações a respeito do coronavírus, certo? Aí sim é uma linguagem formal, diferente da informal, tudo nos seus tintim direitinho, parágrafos, margem, começar com letra maiúscula o parágrafo, terminar com ponto final, lembrar da vírgula quando você estiver dividindo as ideias, certo? Não esqueçam disso. E quando mandar para mim, não esqueça de assinar, por favor, tá? Porque tem gente mandando para mim aí a imagem, eu não sei de quem é. Então, fiquem com Deus, beijo.